Fala galera, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai fazer o primeiro exercício de desenhos de gráficos. A gente vai esboçar um gráfico de uma função, certo? Então a gente vai seguir esses passos que eu já coloquei, certo? Primeiro a gente vai fazer algumas coisinhas com a função original, depois com a primeira derivada, a segunda derivada, e a gente vai ter todas as informações necessárias para esboçar um gráfico, tá bom? Vamos começar. Bom, exemplo 1, tá? A gente tem essa função f de x e a gente quer esboçar o gráfico dela. Tá? Agora, sobre a função original, a gente tem que tirar algumas informações que a gente já sabe, né? Uma delas a gente tem que saber a raiz, ou as raízes da função, certo? Aqui a gente consegue ver que só tem uma raiz. A gente tem que saber qual que é o domínio da função também, certo? Porque é importante na hora de desenhar o gráfico. Tá? Nesse caso, vai ser todos os reais menos o elemento menos 1, certo? Tirando o elemento menos 1, porque o x não pode ser igual a menos 1, porque senão zeraria o que está aqui embaixo. Tudo bem? Bom, a gente tem que fazer o teste das assíntotas verticais. A gente sabe que a gente tem uma possível assíntota vertical, que é o menos 1. A gente tem que testar usando aquele teste que eu apresentei no vídeo sobre assíntotas verticais. Tá? E a gente tem que descobrir as assíntotas horizontais, certo? Tendendo x para mais ou menos infinito. Quando eu tenho x para mais ou menos infinito, a gente chega aqui, a função ela converge em ambos os casos para y igual a menos 1, certo? Que é uma reta horizontal, que é uma assíntota horizontal ao gráfico da função, certo? Então aqui a gente já tem todas as informações necessárias. Tá? Agora a gente tem que fazer um estudo de sinal da minha função original, certo? Bom, para fazer o estudo de sinal, a gente sempre coloca, se a gente tem uma fração, a gente sempre coloca as raízes do que está em cima e as raízes do que está embaixo na reta, certo? Bom, deixei um com bola aberta e com bola preenchida, certo? E aqui bola vazia, certo? Por quê? Porque o menos 1 não está no domínio da função, certo? E eu já coloquei esse AV porque eu sei que nesse ponto a gente tem uma assíntota vertical. Tudo bem? Então agora a gente vai ter que fazer um teste de sinal, certo? Bom, agora a gente tem que saber fazer o teste de sinal. E a gente vai começar por algum desses intervalinhos. A gente vai começar aqui pelo do meio, porque o zero está aqui dentro e fica muito fácil a gente ver que sinal que tem. Tá? Se eu substituir zero na minha função, a gente vai ter um em cima e um embaixo, certo? Então a gente vai ter 1 por 1, dá 1, que é um número positivo, certo? Então aqui no meio a gente sabe que é positivo, tudo bem? Bom, agora vamos testar um número maior que 1, sei lá, 10, tá bom? Bom, 1 menos 10 dá menos 9, certo? Dividido por 11, certo? Dá um número negativo, certo? Um número negativo dividido por um positivo dá um número negativo, então aqui a gente vai ter um sinal negativo, certo? E aqui se a gente for testar, a gente vai ver que é negativo também, certo? Sei lá, menos 10. Aqui vai ficar menos 11 e aqui vai ficar menos 9. Negativo com negativo, positivo. Não, desculpa. Bom, aqui em cima dá positivo, desculpa. Porque imagina, menos 10 daria menos 10. Então daria 11 sobre menos 9, certo? Então dá negativo. Tudo bem? Vocês conseguem ver que alterna de sinal, né? Como a gente já esperava, porque as raízes são ímpares, certo? Então agora a gente já tem todas as informações sobre a minha função original. Tá? Então a gente já vai colocar no plano cartesiano as informações que a gente tem, certo? No menos 1, aqui x igual a menos 1, a gente tem uma assíntota vertical, então eu já vou colocar essa reta pontilhada. No menos 1, y igual a menos 1, a gente tem uma assíntota horizontal, então eu já deixo essa reta pontilhada, certo? E aqui eu coloquei os sinaizinhos que a função assume em cada um desses intervalos, tá? Se ela é positiva ou negativa. Tá. Agora a gente vai estudar a minha primeira derivada, tá? A gente consegue ver, aqui já derivei a função original, cheguei nessa função. A gente consegue ver que não tem nenhum x que vai zerar a minha função, certo? Porque não tem nenhum x aqui em cima, certo? Bom, agora a gente vai mesmo assim a gente tem que fazer o estudo de sinal da minha função. Então eu vou colocar as raízes do que está em cima e as raízes do que está embaixo. No caso só o que está embaixo, aqui na minha reta, certo? Bola aberta porque o menos 1 não faz parte do meu domínio, que zeraria o que está embaixo. Bom, agora a gente tem que fazer um teste, certo? Vamos pegar um número menor do que menos 1. Sei lá, menos 5, tá? O que está aqui dentro vai ficar 1 menos 5, menos 4 elevado ao quadrado, certo? Dá 16. Então qualquer número que der aqui dentro desses parênteses, elevado ao quadrado vai dar positivo. Então sempre a gente vai ter positivo aqui, certo? E o que está em cima é sempre negativo. Então, positivo com negativo, negativo. E a gente também tem que aqui vai ser negativo, porque independente do x que eu pegar, vai ser positivo embaixo e negativo em cima, tá? Então a gente tem que a função é sempre decrescente,
tudo bem? Porque minha derivada é sempre negativa. Tudo bem? Bom, agora a gente vai colocar aqui no gráfico, só para ter uma ideia do que está acontecendo, certo? Aqui não tem o gráfico ainda da minha função, certo? Mas eu só coloquei essas retas para a gente saber que é decrescente, tá? Bom, a gente sabe que é decrescente aqui, que é decrescente aqui e que passa pelo 1, porque é raiz, tá? Agora só falta a gente ver qual que é o formato dessa função, qual que é a concavidade, certo? É o que falta. Então a gente vai fazer a análise da segunda derivada. Bom, minha segunda derivada está aqui, tá? Bom, ela não tem raiz, certo? Mas a gente tem que fazer um estudo de sinal, tudo bem? Eu vou pegar um número menor do que menos 1. Se eu pegar um número menor do que menos 1, o que está dentro do parênteses vai ser negativo, elevado à terceira vai manter esse sinal de negativo, tá? E se a gente está com negativo embaixo e positivo em cima, vai ser negativo, tudo bem? Bom, agora vamos testar um número maior do que menos 1, certo? Por exemplo, 0. O 0 vai ficar 1 elevado à terceira, certo? Que é 1, que é positivo. E em cima a gente vai ter um número positivo. Positivo com positivo dá positivo, certo? Vocês conseguem ver que a gente tem uma troca de concavidade, certo? Mas não tem nenhum ponto no qual essa troca ocorre. Então, mesmo havendo troca de concavidades, a gente não tem ponto de inflexão, porque a gente não tem nenhum ponto no qual essa troca ocorre, certo? A gente não tem nenhuma raiz da segunda derivada. Bom, e o que esses sinais me dizem? Que antes do menos 1, a função é côncava, e depois do menos 1, a função é convexa. Tá? E a gente consegue ver isso no gráfico agora. Certo? Então aqui foi o primeiro gráfico que eu desenhei. Tudo bem? E a gente vai partir para outro gráfico agora, tá? Para o segundo exemplo, tá? Bom, galera, um grande abraço e até o próximo exemplo. Falou!